Olá, olá pessoal, bem-vindo a mais um Ecosystem of Startup. Vocês ouviram agora a nossa vinheta de entrada da banda Ressignificância, uma banda local aqui de Brasília, que também está começando um movimento, né? Então, apoiando ecossistemas e movimentos, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, pelo menos, que é um mentor antigo meu, né? Então, já estamos há algum tempo, uma pessoa mais antiga aí de ecossistema de startup. Uma pequena bio aqui, então, Samuel Arantes, Samuca, economista, financista, especialista em modelagem econômico-financeiro, especialista em investimento e especialista em gestão de fundo de investimento. E aí, Samuca, tudo bem? E aí, Rogério, prazerzão aí estar com você nesse novo projeto. Vou trocar ideia aí com o pessoal. Acho que a gente está aí nessa jornada já há um bom tempo. Viu a evolução, né? Acho que tem uma evolução grande no ecossistema em si, no conhecimento. Então, trocar essa ideia com você, compartilhar e contar as histórias que a gente tem. Obrigado pelo convite. Bom demais. Valeu, Samuca. É isso. Aqui é um quadro que a gente fala do ecossistema de startup. E uma das coisas que a gente tem conversado aqui dentro é sobre como que foi essa evolução do ecossistema, porque é muito importante a gente entender de onde a gente veio para entender para onde a gente está indo, né? Não repetir os mesmos erros. A história conta bastante. Como você é um cara mais assim, sênior, né? Não querendo chamar de velho nem nada, mas o cara mais sênior aí do ecossistema. Queria te perguntar como que foi no começo do ecossistema de startup, como que você encontrou esse ecossistema quando você chegou e a sua entrada nele. Acho que contextualizar também mais um nível nacional, depois eu desço um pouco para Brasília, né? Brasília sempre a gente tem um polo formador de pessoas como o UNB, e as outras faculdades, obviamente, mas a UNB é como se fosse uma âncora desse ecossistema formador de pessoas muito boa. Então, Brasília sempre foi referência em formação de boas pessoas, né? O Venture Capital, que é a indústria, acho que vou falar alguns termos aqui, mas já contextualizando. O Venture Capital é a indústria, o nicho da indústria financeira que investe, que compra o risco de empresa emergente, né? Então, o Venture Capital no Brasil, ele começa ali no final da década de 90, com o primeiro ciclo, e são geralmente ciclos de 10 anos. Então, final da década de 90 até, crise de 2008, foi o primeiro ciclo do Venture Capital no Brasil. E aí, no segundo ciclo, teve criação de fundos via BNDES, Criatec, que investiram em 3 ou 4 empresas de Brasília, que Brasília alçou uma posição de destaque, diria assim. 2010, 2011, 2012. E quais que seriam essas empresas, sabe dizer assim? Teve Zero Paper, sim. MyPet. Eu lembro do pessoal da Zero Paper ser bem referência. A própria empresa do Henrique, lá que a gente trabalhou na Cotidiano, que era... Concurso público, né? Também ele foi para o Vale nessa esteira, né? Desse ecossistema efervescente em Brasília ali. Ele teve aqui, ele contou essa história dele. Então, ele foi uma dessas empresas que estavam performando bem, com destaque no início. Depois a gente teve uma queda, acho que natural, até questão de geração e de ciclo, né? Aí em 2016 veio a Cotidiano como esse papel, Cotidiano aceleradora, de revitalizar, vamos dizer assim. Então fez o que fez, né? Todo mundo, né? Você foi investido lá pela Pro Bono. Acho que o Guto também foi. Edu passou por lá, em conversas, não lembro se a gente investiu, acho que não. Não, ele estava com o programa do Prólogo na época, do Prólogo, tipo uma pré-aceleração. A gente falava com eles pra caramba, eu lembro. E aí você entrou no ecossistema de startup pela Cotidiano, porque eu te conheci, você já estava dentro da Cotidiano. Então, eram debates ali com André Frois, né, e o Wesley, de network mesmo, porque a gente é amigo, né, então... e como eu sou economista, fico acompanhando muito, estava com a minha consultoria econômica ali, chamada IES Finanças, que a gente fazia modelagem econômica, plano de negócio, valuation, todo esse sistema, né, econômico que um negócio traz, e a gente conversava. E aí, a ideia, quando surgiu a Cotidiano, foi assim, que é legal, porque é o mesmo insight que minha mãe, que abriu a Cotidiano Livraria em 98... Aquela da 2 ali? Ah, que legal. Teve, que era assim, cara, é o dia a dia cultural. Na época, lá em 98, eu falei, montar livraria...
para ser o dia a dia cultural, cotidiano, livraria. E 98 foi a primeira livraria 24 horas de Brasília, primeiro cybercafé do plano piloto, enfim, teve uma inovação lá desde a largada. E foi o mesmo insight do Wesley e do Frois, do Casimiro e do Faria, que tipo é o núcleo duro de fundadores, né, da Cotidiano. Depois chega o Henrique, depois chega o Dudu, depois chega eu, como os espelhos desses, né? Então, considerando como time fundador, mas o core do fundador lá, né? Esses 4. Assim, pô, a tecnologia vai estar no dia a dia. Isso é o debate de 2013, 2014, né? E que acabou, que é o que é, né? O Elon Musk fala que já é um ciborgue, né? Isso aqui é a nossa extensão do digital. Que você pode andar no meio, todo mundo com o celular na mão. Total. Tá nem no bolso, tá na mão. O tempo então, todo. assim, tá no dia a dia. E aí a gente, cotidiano na aceleradora. E desse período que você viu, eu quero voltar para a parte da história até hoje, né? Mas do que você viu ali desse período para hoje, o que vocês achavam que ia acontecer, que aconteceu, e o que vocês achavam que ia acontecer, que não aconteceu? Cara, assim, esse mais teórico, eu, por exemplo, particularmente, achava que o blockchain ele teria uma velocidade mais rápida do que ele pegou, particularmente, né? Tanto é que lá no centro a gente estava com um lab de blockchain, isso em 19. Então, pô, a gente está em 2024 e tá mais, evoluiu, mas eu achava que estaria muito mais, muito mais, eu achava. Estaria mais na sociedade, assim, no dia a dia das pessoas. Estaria mais massificado, estaria no nível, 2 níveis para frente de massificação, entendeu? O Brasil está vindo com uma revolução muito forte, né? Da criptomoeda, Brax, que chama? Drex, tá vindo então o Drex que promete vai revolucionar, né? Ele vai dar com o Estado. Ele vai dar esse passo para frente, igual o Pix, né? Aí você vai... Pix, pô, todo mundo faz Pix, né? Então, assim... Não, e Pix está sendo referência mundial, né? Assim, então, de sucesso. Esse step vai ser, então... Mas aí tem 2 anos, enfim, 2026, 2027, enfim. Eu achava que ia estar mais. Você achou que ia estar mais nesse? E o que tinha nessa época que se concretizou? Que você falou, pô, realmente a gente pensou isso lá atrás e aconteceu aqui. Acho que essa formação de base, education, não tinha, zero. E era uma proposta, né? A parte de universidades, então a gente tinha um quadrante, né? Que era empresas, universidades, fundos e empresas comprando times de inovação, né? E aqui empresas de formação e times de formação de TI. A gente, na época, seguia uma trilha do Jeffrey Moore, que chama... como é mesmo, cara? Vou lembrar aqui, tá na ponta da língua aqui, como é? Deixa eu pegar aqui. Vai, tranquilo. Tá, isso que ainda hoje é atual pra caramba. Mas é a trilha que vocês se basearam naquela época? Naquela época. E você acha que ela é a trilha a ser usada até hoje? Ainda. Porque a gente não... É Zone to Win. Você fala bastante do Zone caramba, que era, a tese para as empresas era isso, Zone to Win. 4 quadrantes... Ela vai ser bombardeada por uma inovação que não é de dentro, mas é de fora. Aí tem a tese de inovação aberta e tal. E que ela precisa criar 4 quadrantes. Por quê? Toda a corporação, ela tem um dilema da inovação. Tipo assim, ela não permite o erro. É todo mundo pensando na última linha. Lucro, lucro, lucro. Então, o erro, ele fica meio escanteado. É tipo, não pode, culturalmente. Então, não pode errar, não com a pode inovação. Aí o dilema. Por que é o dilema? Porque para inovar você tem que errar. Então, no livro ele fala, cara, separa em 4 quadrantes. Quais são os quadrantes? Curto prazo, lucro. E longo prazo, médio e longo prazo, você abrir para a inovação. E ter os horizontes, né? Eram 4 horizontes também. A gente tinha isso para vender para a empresa, tinha a universidade, tinha a parte de fundo e tinha essa agitação de ecossistema. Do que evoluiu bem, ainda eu acho que podia ser mais efetivo, assertivo, mas no volume evoluiu bem. Que é essa formação de base, entendeu? Então, tipo assim, cara, no nosso primeiro, a gente investiu só em uma empresa de Brasília. Caramba. No nosso primeiro camp. No camp. Uma só, o resto foi tudo fora. A primeira foi a bike registrada.
Ah, tá. A Do Ribbon Camp não 1. é do primeiro? Primeiro bike registrada. Mas a Ribbon não é também? Ribbon é do segundo. Ah, é do segundo, caramba. Ribbon é do segundo. Começando... Segundo não, Ribbon é do terceiro. Caraca. Camp 3 ali no IESB. Ah, sim. Camp Que foi 3, junto aí com a vocês... Colmeia. 5. 5, é. Eu ia Sim. entrar no terceiro, mas aí eu tive um problema de Sim. saúde, acabou que eu entrei só no 5. Então, esse Education, olhando o que está acontecendo no ecossistema, ele está mais robusto, vamos dizer assim, sabe? Ah, legal. Então, acho que é a evolução que aconteceu. Aham. Evoluiu bem, todo mundo sabe o que é startup, sabe? Tem um nível de informação maior. Uhum. Eu vejo também, assim, as pessoas do ecossistema são bem mais maduras no nível de conversa. Eu lembro quando eu estava começando lá no Camp 5, a conversa era entender os números, era métrica de vaidade, era uma coisa assim, que hoje já considero beabá. A pessoa já chega com isso e aí vai discutir a partir disso. Se a gente falar isso hoje, o cara vai falar que a nossa aceleração é muito ruim. Que seria, né? Porque isso já vem, já tem que ter. Já tem que ter. Na conversa a gente nem iria selecionar se não falasse, entendeu? Sim. Eu acho que ainda falta o entendimento maior da regra do jogo em relação a quem financia. Teve um podcast até de vocês aqui falando de investidor e tal, que eu vi. Mas assim, essa regra do jogo, ela ainda... Acho que faz até parte desse movimento que vocês estão iniciando, né? Total. Que vai ter esse education, mais informação, juntar mais a galera, para trocar esse nível de experiência e vivência, que é a regra do jogo, é o fundo, ou o investidor anjo, o tio, entrar e sair, gente. A gente precisa sair. A gente precisa honrar o investidor. Então, tipo assim, cara, eu quero captar 100 mil. Qual a regra do jogo? Quem investe 100 mil na fase que a sua empresa está? Pô, é o tio? Que seja o tio. Mas honre o investimento que ele está dando em você e planeje a saída dele. Honrar é com a saída, você está falando. Honrar é tratar bem o recurso. Fazer a doer. Não, tratar bem o recurso no sentido assim, se prosperar, dividir no equity. E se der ruim, tentou tudo para virar. Não deu, não deu. Paz. Entendeu? É mais honrar nesse sentido. O cara teve um investidor. Não é porque é tio, foi investidor, né? Sim, ele então, entrou acho que essa regra do jogo de conceito da indústria de venture capital, que se inclui investidor anjo, os families, os friends, precisaria ser mais bem explicitado. É um desafio que a gente vai ter aí nessa jornada aí que está se iniciando, né? A gente conversa bastante sobre isso aqui também, como que esses investimentos iniciais eles acontecem e como eles deveriam acontecer. Então, algumas startups a gente vai fazer a mentoria, chega lá, o cara botou 16 mil e tem 30% da startup e não trabalha. E aí a gente já, então vamos lá, tá Nath morto aqui, né? Vamos alterar alguns acordos para que a startup consiga entrar no ecossistema, né, de investimento, né? E de venture capital, pode ter outros. Ela pode não querer o venture capital. Pode não querer, né? É aquela coisa de como que você cresce. Você pode utilizar capital de terceiro ou você pode utilizar capital próprio. No capital de terceiro tem 2 caminhos. É outra bifurcação. Ou você vai via equity, ou você vai via dívida. Então ele pode quero dívida. E tá tudo bem, 16 por 30, tá tudo bem. No venture capital, o que tu falou, já vai gerar um atrito nas rodadas seguintes, né? E aí, por isso, o meu chamado até é de todo mundo que monta uma empresa entender as regras do jogo. Saber onde está entrando, né? Capital próprio, capital de terceiro. Capital de terceiro pode ser equity ou dívida. Tendo esse insight, as coisas já ficam boas. Porque, assim, capital próprio, poderia estar... sei lá, fazendo uma viagem, em vez de entrando nesse risco. Né? Aí é o que a gente também... O empreendedorismo é um risco absurdo. Um dos maiores que tem. Risco, maior risco. Sim. E a nossa grade educacional, ela não ensina, né? Não, e para ter noção, quando eu fui acelerado lá pela Cotidiano, que foi quando a gente se conheceu, chegou no final, no Demo Day, a gente estava fazendo o treinamento do Demo Day com o Lucas Moll, né, que é um comediante que estava ensinando presença de palco. Comunicação, né? Comunicação, isso. E o cara, muito bom, sou fã dele, né? Total. E aí, nesse programa, nesse treinamento, o Wesley estava assistindo
E aí ele falou assim, tá, e quanto que você quer? Eu falei, eu não sei, eu acho que eu não quero nada. Ele, como assim você não quer? Você não quer investimento de Venture Capital? Aí eu falei, o que é Venture Capital? Sim. O bicho ficou puto. Ele, como assim? Você tá no Demo Day e você não sabe o que é Venture Capital. Da regra do jogo. Até né? agora. E aí eu acho que esse educacional mudou, né? Hoje o cara já chega pro fundo... Não, você acha que o pessoal essa ainda parte não não evoluiu, na minha visão. Tem, óbvio que tem, mas como, pô, todo mundo que... Tipo, a palestra que eu fiz lá no programa agora, que é abril da Avante Cerrado, da Brasil Startup. Até mandar um abraço pro pessoal. Eu assisti. Que tu tava lá, que tu era na sequência, né? É assim, galera, tipo, novata. E sem problema nisso, a galera que tá iniciando o play mesmo. Pelo menos a audiência que eu senti da audiência foi isso, eu senti entendeu? isso também. Era o pessoal que tava mais no começo. Newbie. Tradicional. E é isso, eu acho que é cada um na sua esteira, né? E até isso evoluiu, por exemplo, a gente fazia os meetup nosso, era num restaurante. Então, pô, 7 anos depois, é uma nova geração, praticamente. É a galera um novo ciclo, né? Daqueles porque a galera que em 18, você pensa, em 18 tava com 20 anos, tava com 13. Hoje tá com 20, tá olhando startup toda hora e falei, pô, vou fazer isso também. Né? E aí tem informação pra caramba. Então, a gente não encheria um auditório daquele. E tava cheio, né? Tava cheio, Então, evoluiu. Evoluiu, tem mais informação, tem mais gente falando do lado, tem mais histórias de sucesso. Então, tem esse quê também do sucesso. O sucesso é importante para catalisar. Porra, a gente tá aqui nesse ramo diário que é foda. Que é puxado. Difícil pra caramba. Tava até na mentoria da Cerrado ontem, aí, falando com 2 meninas lá, falando assim, no empreendedorismo, a porrada é na tua cara. Tu é um para-choque. Mas quando tu tá numa empresa, muitas das vezes é no diretor, depois no gerente, depois no coordenador, né? E depois, né? Tem mais amortecimentos, vamos dizer assim. Sim. E é uma jornada difícil. Então, eu acho que esse início desse movimento, a própria Brasil Startup faz isso, a Cotidiano faz também, ainda bem, congregar um ecossistema mesmo, com vários pontos de comunicação, de eventos, né? Porque são muitos temas. São muitos temas. Você falou aí de Venture Capital e uma das diferenças de caminhão e bootstrap, né? Com o próprio dinheiro ou Venture Capital que a gente tem... Ou dívida. Ou dívida, né? O que a gente tem defendido que o Venture Capital ele faz sentido quando o 1 mais 1 vira 3. Né? Quando o cara não vem só com o dinheiro, mas que ele vem com dinheiro mais uma porção de clientes que eles têm ali num canto, que tem uma demanda reprimida e que faz sentido essa conexão. E aí o cara investe, faz uma POC, funcionou, já abre aquela carteira de cliente, investe mais, o dinheiro cresce porque a startup está desenvolvendo, e aí ele vai preparar, inclusive, para outras empresas que vão ter também essa demanda reprimida, já começa um primeiro trabalho, tipo, tirando ali daquele vale da morte e já deixando ele para uma próxima etapa. O que isso te parece em relação ao que você já viu? Cara, eu acho assim, tem o lance do financiamento, né? Que é isso que você está falando, de vir com a grana, e tem o lance do relacionamento, né? Venture Capital, ele traz isso, e tem o lance de relacionamento e o que sai de um relacionamento, que é o comercial. Então, também a gente fala muito de como captar dinheiro, eu falo pra caramba disso, então, que é meu dia a dia, captar dinheiro, enfim. Mas tem um lance comercial, que é outro ponto que eu acho que não é bom. Não evoluiu do jeito que deveria, entendeu? O que seria esse lance comercial? Toda empresa, ela é de vendas. Então, para vender, precisa se relacionar. Para se relacionar, você tem que fazer as ações de networking, que vai desdobrar em vendas. Então, por isso que é importante esse movimento, porque a troca de cliente é o que faz muito sentido no Venture Capital, porque o fundo lá em cima, como ele já mapeou o mercado, ele sabe esse lance do 1 mais 1, 3, ele sabe onde estão as sinergias. E aí, essa empresa está tentando resolver o problema da outra, que se juntar elas duas, pode até ser paralelo, elas vão chegar em algum lugar, eu vou sentar no conselho e tentar interferir interferir estrategicamente na empresa, porque isso é uma prerrogativa de um fundo de Venture Capital. Interferir na estratégia da empresa.
como passageiro, não como controle. Aí começam os termos aqui, mas enfim. Então, eu acho que sim, o venture... Faz todo sentido, né? Porque se a pessoa vem e coloca o dinheiro para sair no jornal e não faz sentido, né? É melhor o banco, né? Até faz, né? Mas assim, não é nossa linha assim. Então, o Venture Capital, ele está olhando muito essa questão do valor. Então, cara, se eu investir nessa aqui e essa aqui serem parceiras, uma dividir cliente da outra, aqui pode ter upsell, cross-sell, enfim, só juntando duas empresas complementares, vai se extrair 1 mais 1 igual a 3, né? Que é o conceito da sinergia, a soma dos elementos. O resultado é maior que os elementos individualmente. Né? Muito interessante isso que a gente está falando e fazendo uma conexão com o ponto lá do início, que a gente estava falando de inovação. Né? Que como inovação ela acaba não acontecendo nas corporações as corporações têm que estar nessa ponta do lucro. Então, as corporações têm que estar na ponta do lucro, ou seja, não podem correr risco, não podem errar, e a inovação, ela prescinde do erro. Se não existir erro, não existe inovação. Então, faz muito sentido para quem está no ecossistema tradicional poder investir numa inovação do lado de fora, externa, e aí essa inovação do lado de fora, ela atendeu uma demanda interna. Sim, total. Então, um dos casos que a gente está trabalhando hoje em dia é um escritório de contabilidade grande que atende só ticket grande. E eles recebem muita demanda de contabilidade como se fosse self-service, sabe? Da pessoa ir lá no site, um SaaS, assim. E eles têm essa demanda reprimida, mas eles não conseguem atender nem os que são high ticket. Imagina o pessoal que é SaaS. E aí tem uma startup de contabilidade, aqui em Brasília, SaaS, que precisa de demanda. Sim. E aí que essa matemática do 1 mais 1 para 3 dentro da corporação, né? Porque aí ela ganha em inovação, porque ela não vai criar essa inovação lá dentro, porque se ela tentar fazer esse size aí, ela vai perder o objetivo dela de desenvolver esses high tickets, e nem é importante eles saírem disso. E eles fazendo essa POC, né, olha, eu tenho uma demanda eles têm uma demanda reprimida lá de 1.000 clientes mês. Faz uma POC de 200, né, é o que a gente está sugerindo para eles. Faz uma POC de 200 com essa startup, já colocando o cheque de experimento da POC, funcionando, deixando o contrato que vocês vão investir e ficar com um percentual dessa empresa. E aí você aponta essa quantidade de clientes, né? Esse mundo de clientes que está chegando para vocês, você aponta para eles. Vocês são donos, inovaram e vocês ainda estão ali dentro da empresa, acompanhando o cliente, né? Então, resolve o problema da inovação dentro da empresa, você pega uma demanda reprimida e você ainda faz o dinheiro, porque quanto que vai valer essa startup quando ela está hoje ou ela depois de estar recebendo 1.000 clientes já de um outro canal e com esse tipo de relacionamento, né? E é essa sinergia, né? Então, o Venture Capital, ele permite. Em relação a uma plugar numa startup, fazer uma POC e tal, pensa que a grande ela já está tão bem posicionada que ela é âncora de lead, né? Então, grande dificuldade de uma startup em si, e aí por isso que eu enfatizo a questão do comercial, é que não faz uma... Aí tem as suas exceções, ok? Mas assim, em geral, tem sempre um especialista tech, um especialista, sei lá, de negócio em si, negócio, mas não tem um especialista comercial para fazer a prospecção comercial. E aí, quando encontra uma situação dessa, resolve 2 problemas. Resolve a empresa grande que não está conseguindo apontar ao cliente que chega, os leads que chegam, ele não consegue atender, então ele tem a demanda ali, mas ele não consegue atender. E resolve o problema da startup que, tradicionalmente, ela não é boa comercialmente. As que são boas, elas despontam. Mas as startups não são boas comercialmente. Pode ser boa de tech, pode ser boa de negócio, mas comercialmente não são, plugando na que está trazendo o cliente. Né? Então, esse ganha-ganha. A grande pode virar sócia, porque está entregando lead, monetiza, né? É importante a questão também de falar muito de liquidez. Então, assim, precisa ter a liquidez. Precisa a pessoa investir, sair, receber. Dinheiro movimentando o sistema, né?
Sim, total. E é isso. E a liquidez tem esse preço, enfim. Então, é isso. Não, é excelente. Eu acho muito maneiro essa matemática que a gente faz aqui. Eu sinto que a gente conversa na mesma sintonia e quando não é desse ecossistema, parece confuso, né, o que está acontecendo. Então, eu acho interessante a gente conversar para clarear cada vez mais para as pessoas que, pô, como é que faz dinheiro, né, no ecossistema de startup? Tem como? Tem. Olha aí, esse é um exemplo claro de como se fazer dinheiro, investir em inovação, né? E a gente tem sentido aqui, e eu queria te ouvir, como que você tem sentido? Pós-Covid, as coisas começaram a voltar e a gente tem sentido que está tendo um apetite muito maior assim, para o ecossistema de startup. O que tem te parecido nos outros trabalhos que vocês têm desenvolvido? Cara, apetitear, só que eu tô nessa jornada da liquidez, sabe? Existem bolsões de liquidez. Uhum. É aquela coisa, né? E, de novo, contextualizar no marco histórico, né? Voltando até aquela conversa lá dos ciclos. Uhum. Então, Brasília, ela, no segundo ciclo do Venture Capital brasileiro, que foi ali entre 2010 e 2019, 2020, ela se caracterizou pelo início bom, depois ela teve um vale, que a gente falava lá no início da Cotidiana, como se fosse o vale da morte do ecossistema brasiliense de tecnologia, de startup. E aí a Coty entra para ser um agitador, vamos dizer assim, e a gente pôs liquidez. A gente colocou dinheiro no bolso. Eu lembro que vocês falavam investidor que investe, né? A gente colocou dinheiro no bolso. E colocou essa liquidez no sistema. Fazer só um paralelo, que teve um fundo que eu fui conversar de Legal Tech, né, na época de investimento, e aí eles falaram assim, não, tem um programa de aceleração, é ótimo, e aí você dá 5% e não sei o quê, e a gente vai acelerar vocês. Eu falei, que massa, interessante, quanto é que vocês investem? Não, a nossa parte é te ensinar. Com serviço, enfim. Pô, então... Então, isso que é ruim do ecossistema, enfim, mas a gente, na época, botou. Movimentou, investimos em 40 empresas, foram 40 cheques de 100 mil, colocamos lá 40 cheques de 100 mil. Movimentamos bastante, fomos né, agora com a direção mais do Frois, do Henrique e do Tomikic, que eu saio em 19 da Cotidiano, assim, colocou dinheiro. Então hoje, o que eu sinto? Aí contextualizando o momento histórico. Aí em 20... Na pandemia, você teve o pico de investimento da indústria. A Selic veio a 2, então, derramou liquidez no ecossistema e teve um contexto que é pouco falado, que era a saída de um ciclo e início de outro. Que foi no final de 20. Entre 19, 20 e 21. Covid ali. 19, 20 e 21. Foi um triênio onde teve o pico de investimento e que teve a troca do ciclo. Então, fundos que, por 10 anos, iniciaram em 10, estavam fechando em 20, fazendo as saídas, aproveitando a liquidez, e novos fundos começando, captando grana, porque a Selic estava 2. Então, teve essa transição. Teve um pico, aí depois da pandemia, que é o que a gente está vivendo hoje, que é o inverno das startups. Entrou um frenesi, teve os projetos que foram... Porque estava nesse frenesi de saída e início, de ciclo. E teve projetos que foram investidos assim... A gente mesmo, cotidiano, a gente teve um aprendizado gigante. Que, olhando para assim, por que a gente investiu nisso? Mas na época fazia total sentido. E a gente estava no esquema do spray. Tinha um quê disso, né? Se a gente ficar analisando due diligência de uma empresa que tem 1 ano, a gente não investe, porque ninguém vai ter... nesse debate, né? E a gente tinha um mandato, a gente estava com o mandato na mão, falou assim, vamos investir. A nossa tese era em 70 empresas. Até a minha saída, a gente tinha investido em 40, depois eles completaram o ciclo lá. Mas, assim, a nossa tese era essa. Então, a gente estava com os cotistas do fundo, a gente subiu o primeiro FIP, Capital Semente do país, na nova regulamentação, que foi a CVM 578. A gente abriu na Cotidiana, era FIP, Cotidiano, FIP, Capital Semente, Cotidiano, KK17. Foi esse veículo que investiu na tua empresa. Né? No contrato lá, eu fui no KK17. KK17. E teve isso. Então, hoje, o que eu sinto? Tem mais, todo mundo, né? Tem as histórias de saída, os deals, os negócios que estão fechando, eles são mais divulgados,
Só que ainda tem a liquidez, ela tá nesse resquício aqui do ciclo, entendeu? Muito fundo formou, mas eles estão muito mais seletivos. Muito mais seletivos. E dentro disso... Mais seletivos com algum problema? O projeto precisa ser melhor. O projeto de quem? Da startup. Da startup. A tese, a estrutura, o time. É o que eu estou falando até lá no programa do Avante Cerrado. Chega a startup, aí fazendo, né, o educacional já aqui. Pelo menos 3, não que seja uma regra, tá? Não é um must have. Não é uma regra sine qua non, assim, mas desejável. 3 Hs. O hustler, que é o CEO, que é o cara que bate o bumbo do comercial. Importantíssimo. A gente defende aqui que a primeira coisa que tem que encontrar é a distribuição, é o comercial. É o CEO. O CEO não é o CEO, sou CEO. Não, velho. É comercial. Você entende o que é uma prospecção comercial na metodologia X, sabe? Não. Então, a habilidade precisa estudar. Desenvolver, O tech, que acontece muito. As pessoas não têm habilidade tech, contratam... software house, modelagem de contrato ruim. Pelo amor de Deus. Você acha que tu passou por isso? Não sei. Muita gente passou por isso. Eu tive ação judicial, né? Então. Modelagem ruim. Graças a Deus estava tudo certinho. Modelagem ruim e aí acaba que perde energia com essa terceirização de TI, que perde energia. É impressionante. Eu cometi esse erro também na primeira startup. Eu contratei uma empresa de software e aí o aprendizado fica todo fora. Sim. É super caro. E você não tem você não tem a cultura de experimentação dentro da empresa quando é externo. Né? Tem que ser interno. E o terceiro elemento que é o cara do designer. E do designer é a relação do cliente com a tecnologia. Né? Então, esses 3 perfis no time. E lá, por exemplo, estou falando, relatando uma vivência até para a gente, né? Alertar os times, assim. Esses 3 Hs, eles vão dar complementariedade muito boa para o próprio investidor entender que a empresa, ela sabe o jogo que ela está jogando. Por quê? Tem tech e tem negócio. Aí, às vezes, não tem o X, o designer, que é esse relacionamento. Às vezes tem o designer e tem o tech, mas não tem o CEO de bateção de bumbo comercial. E, às vezes, a maioria das vezes, tem o CEO... Tem o design, mas não tem um TI e o TI terceiriza. Aí são os aprendizados, né? Tem gente que é gente boa e tem gente que faz o serviço ruim. E a gente só aprende fazendo. A gente só aprende fazendo, mas é mais a gente ter... também dividir as vivências e alertar. Porque se vai investir em algo que seja intensivo em tecnologia, internaliza. Não consigo internalizar. Faça um bom contrato. Pô, mas eu acho até que se não conseguir internalizar, já é um problema muito grave, porque assim, como é que você vai fazer um processo de experimentação? Não é que pode iniciar sem internalizar e depois migrar, sabe? Mas para uma software house? Dá para fazer. Dá para fazer. Só que aí precisa modelar o contrato melhor. Mas dá para fazer. Mas como é que fica o processo de experimentação nesse modelo? Pela software house internalizando tudo, sim. Mas aí a software house vai estar falando com o cliente? Sim, aí não sei, aí é uma estrutura. Aí por isso no X. Tem que falar com o cliente, né? Tem que falar. Senão vira ela vira uma BPO, né? Então, mas é a modelagem de contrato. Não é o serviço em si, na minha visão. É a modelagem de contrato. Eu acho complexo. Esses 3 que você falou, na minha opinião, deveriam ser internos, assim, eu acho complexo qualquer um deles externos. Exatamente pelo amadurecimento da startup. Né? Como é que o aprendizado vai ficar fora? Como é que é o ciclo de experimentação? Vai rodar um MVP em quanto tempo? E isso tudo precisa ser dentro com o time apoiando. Né? Então, pelo menos eu estou falando da experiência que eu tive, quando eu externalizei, não teve experimento. Aí virou aquele negócio tipo NASA, né? Você faz um foguetão, vamos ver se explode lá no final ou não. Aí é modelagem mesmo, numa boa. Porque às vezes a gente terceiriza e transfere toda a responsabilidade, né? E não é assim que funciona. Exato. Então, deixa de cobrar porque está terceirizado. É tipo assim, não, você faz tudo. Não, como se tivesse entregado o problema para outra pessoa. Tudo, não. As coisas estratégicas têm que ser tratadas no nível do CEO. Estratégico não se terceiriza.
Você terceiriza instrumental. E aí, por isso que eu fico batendo na tecla da modelagem, porque até para a software house, ela não é responsável pela estratégia. Ela não é responsável pela estratégia. Ela é meio, Quando ela é contratada, ela é responsável pelo tático e operacional. Só que o CEO, que não tem habilidade técnica, ele terceiriza o estratégico também. Então, a modelagem é ruim. Porra, eu quero que tu assuma o estratégico. Eu não quero ficar falando para você fazer alguma coisa. Tem muito isso, né? Te contratei para isso. Aí a software fala, não, você não contratou para isso, não. Foi para eu fazer isso daqui, eu consegui, tá entregue. Tático e estratégico. Tático e operacional. Então, essa modelagem, ela precisa. Mas esse lance do time, ter esses 3 Hs também é necessário no sentido da maturação. Então, assim, quando a gente ouve o projeto, e até hoje eu ouço, cara, nosso time é isso, aí tu identificar certinho os perfis e funcionam assim, que é by the book, que existe manual disso, gente. Existe um porquê que existe um manual disso que você vai construir a startup, o livro chama Do Sonho à Realização em 4 Passos, que fico provocando, já provoquei no passado e vou provocar de novo, o ecossistema não sabe fazer descoberta, não sabe o que é descoberta, não faz bem, sabe mais ou menos que é validação, as que fazem bem vão embora, no sentido de voar mesmo, mas a maioria não sabe. Então, quem está atuando nessa agitação, na minha visão, precisa trabalhar esse educacional. Descoberta, validação, bem feita, todo mundo sabendo como que faz, by the book. Não inventar nada. E, assim, vamos entrar então nesse assunto. Porque você falou assim, eu tenho uma crítica às startups, né, de não estarem nesse grau de maturidade, e é muito importante as startups ouvirem isso para entender, poxa, então se elas não estão, eu tenho que estar quando eu for, né, querer entrar nesse ecossistema. Mas do lado dos fundos? Porque, o que você enxerga que, assim, não só dos fundos, talvez das corporações, ou do governo, de quem é essa responsabilidade do educacional? Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vejo hoje que é muito, assim, os fundos procuram startups que estão crescendo 20% ao mês durante 1 ano e meio e fala, nossa, excelente oportunidade, investe. Essa aí até eu, né? Agora, e qual que é o papel do fundo para ele poder não pegar só esse cara, que é o filé ali, que está pronto, né, para ser investido, mas o cara também que ele está no início da jornada, em que ele vai precisar passar talvez por algumas hackathons, talvez por alguns programas de incubação. Essa parte que a Cotidiano fez bem lá atrás, que você fez parte desse processo lá atrás, hoje está com quem? Quem que deveria fazer? Como que você acha que poderia ser esse próximo momento desse grupo? Antes de mais nada, chamar a responsabilidade para o empreendedor. Cara, assim, hoje, até antigamente, cara, a escola, tu vai lá, assim, tá tudo acessível na internet. Você mais está fazendo social do que tendo um conhecimento acadêmico em si, porque ele já está. Tá na rede, tá no YouTube, tá em tudo quanto é lugar. Então precisa chamar o empreendedor para a responsabilidade de se formar. Entrei na faculdade, vai se formar sozinho porque tá no UNB? Não. Ele não tem que estudar, ir atrás, pegar livro na biblioteca, tirar xerox, fazer todo esse rolê. É a mesma coisa no empreendedorismo. Então precisa o empreendedor, o time de gestão, enfim, ter essa responsabilidade. Pô, eu vou fazer isso. Quais instituições que eu posso ir? Aí tem o Sebrae, que faz um trabalho digno, de excelência há muito tempo. Tem as aceleradoras. Tem o Sistema S inteiro, que tem isso. Mas eu acho que a principal responsabilidade é do empreendedor, na minha visão. O fundo, ele, como tese, ele tem um tripé. O fundo ajuda com grana, com networking, relacionamento e com governança. Ele não tem fundos que podem ter. Ele não se preocupa com essa educacional aqui. Então imagina, cara, eu vou comprar o Neymar lá com 17 anos. Porra, vou ter que ensinar ele a chutar com a esquerda? Não é meu papel. Não é. Barcelona comprou o Neymar. Porra, Neymar,
chutar de esquerda, né? Ah, ele compra, mas assim, só fazendo essa analogia, comparação. Trazendo pro futebol que todo mundo conhece no Brasil, né? Então, assim, esse educacional vai vir antes. Mas então, quem que investe nesse educacional que vem antes? Porque eu vejo assim, as corporações querem pessoas já formadas. Os fundos querem startups já desenvolvendo. Tá, beleza. E quem que vai investir nesse educacional? Que é universidades, instituições de ensino superior, que tem privado e público aqui. Então, é essa galera. Existe um gráfico que até eu falo muito isso nos cursos que eu dou, que é a sequência eu até passei isso lá na palestra, que é a sequência da inovação. Então, você tem primeiro ciclo aqui, pesquisa de base. Segundo, pesquisa aplicada. Lançamento de produto. Escala e eficiência. São outros nomes, mas é isso, escala e eficiência. Essa parte de pesquisa de base, pesquisa aplicada, ele é uma atribuição do Estado e da indústria. Da indústria. É aquele gráfico lá, né? Lançamento de produto, já vem os venture capital, já vem um anjo. Aí você vai subindo para a escala, já vem fundos maiores de venture capital. E lá na eficiência são os fundos de private equity. É uma trilha. Então, é governo e indústria. Nessa primeira fase. Só que o que acontece? O governo avança no lançamento. Ele não faz bem pesquisa de base aplicada. Bem mesmo. Pelo menos para o ecossistema de startup, né, que a gente está falando. Em geral, gente. É um problema tipo assim, o Brasil, as universidades brasileiras não conversam tanto com o setor privado, poderia conversar mais. Que é justamente essa fase aqui da pesquisa aplicada para o lançamento. Então, essa jornada, ela acontece, jorra dinheiro, o Brasil tem pesquisador pra caramba, tem renome, algumas áreas, algumas ilhas, mas poderia ser melhor. Total. Então, sem ficar jogando pedra, mas assim, poderia ser melhor. E é justamente o conhecimento das regras do jogo e de que o que cada um faz para fazer bem. Então, assim, vamos lá. Acho que você deu o exemplo lá do Sebrae Nacional. Do Sebrae Nordeste, lance dos 60K. Eu participei do programa de aceleração do Sebrae Nordeste. E aí, contextualizando aqui, né? Então, eles pagavam 60 mil para startup, mais 6 mil para os founders durante um ano. Então, para eles poderem se preocupar com um projeto que é 3 pessoas, 2 mil para cada um. Não é para ficar rico, é para poder... 72 mais 60, 130. Para poder sobreviver durante um ano fazendo seus experimentos. E eles pagavam bem melhor, mais que o dobro do que se paga aqui em Brasília, para os mentores. Então, eles conseguiam selecionar mentores melhores, porque tem programas que a gente viu que eles contratam estagiário para ser mentor, sabe? Assim, isso não... Tem lógica, né? E eu vejo muita mentoria também de chute. O cara, eu acho que você deveria fazer isso. Eu não entro numa mentoria para dizer o que o cara tem que fazer. Eu trago luz ali para alguns pontos para ele fazer a reflexão. Então, muito palpiteiro de negócio, como se fosse assim, a ideia é o que vai tirar o negócio do chão, né? E não é. E aí, chega no mercado aqui de Brasília, o dinheiro vem, fica nos fundos, né? Não é fundo, na verdade. Fica nos fomentadores. Fica empossado, né? Empossado. É por isso que eu falo da liquidez. Tem tal AUE, mas tem muita poça. Só que falta também bons projetos, né? Aí fica esse ovo e a galinha. Cara, é interessante você falar isso, porque eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha na Softex, que a Softex recebe dinheiro de imposto da Apple, Samsung, essas, para fomentar a tecnologia dentro. E se eles não usarem o dinheiro, eles têm que devolver para o governo. É isso. Aí, o que eles fazem? Eles ficam correndo para ver projetos bons para aprovar, mas eles falam, não chega. Não chega projeto bom. Esse desafio do educacional, eu acho que é esse desafio que está posto. Tem essa questão da descoberta, da validação. Se a gente resolve esse problema aqui, cara, a gente resolve esse problema aí de bons projetos aqui, ó. Fazer boa descoberta, fazer boa validação com as técnicas que já existem, que estão nesse livro. Do sonho e realização em 4 passos. Total. É um livrão verde aqui, ó. Amazon, Google aí na Amazon.
Steve Blank é o autor. Sim. Steve Blank, o autor. Steve Blank é um dos gurus aí do ecossistema. Se a gente, como fomentadores do ecossistema, conseguir incutir essa metodologia, Brasília desponta rápido aí como um ecossistema forte, porque a gente tem material humano aqui, bom, tem um centro gravitacional forte, que é a UNB. A gente vem falando com o pessoal lá da diretoria de tecnologia da UNB. Existe uma recomposição orçamentária estatal. O governo atual ela fez essa recomposição, que é um bom passo, mas, de novo, é um bolsão de liquidez que precisa de bons projetos. A gente tem esse desafio, eu acho que o ecossistema todo tem esse desafio, para plugar no... Né, o dinheiro está ali, queimando, às vezes sendo devolvido. E precisando de projeto e o pessoal precisando de dinheiro. Porque não vem bom projeto. Só que aí um desafio que eu coloco é assim, porque tá pensando muito no dinheiro. Beleza, só assim, confia que tem. Acho que até um episódio que você falou de abundância e prosperidade. Primeiro, confia que tem, porque tem. Segundo, se concentre em fazer um negócio bem feito, uma coisa bem feita, basicamente bem feita, back to the basics. Eu sou sócio de um escritório de investimento chamado Nipur, lá de Joaçaba, Santa Catarina. Cidade, cara, 60 mil habitantes, assim. A gente é o sexto maior escritório da XP. Sexto. Caramba. Na cidade de Joaçaba, Santa Catarina, que é ali num polo de geração de riqueza absurdo, que é o meio oeste catarinense. Então, a gente foi dominando ali. E lá a gente fala isso, assim... A gente precisa entregar bom projeto. O cliente, ele fica ávido por bom projeto. Então, entender isso, fazer bem feito. Lá no escritório, eu até perdi a conexão, que na XP a gente está falando assim, back to the basics. Não vai muito na frente, não faz o feijão com arroz. Porque se fizer o feijão com arroz bem feito, com as oportunidades que tem, e com tanta gente fazendo mal feito, vai acontecer. Acredita. Isso Believe, que você tá falando, né? Acredita. Eu acho impressionante isso também, porque quando a gente fala com o startupeiro aqui, o startupeiro ele tem um perfil muito interessante, né? O cara é animado, agitado. Boa energia. E no futuro vai ficar um negócio bilionário. É um cara que acredita em umas coisas assim. É muito legal ver esse sonho. Né? E aí, só que o problema é que ele acaba se perdendo nesse sonho. Né? E não volta pro básico. Né? Tipo, voltar a gente falava assim, lá na Cotiera, ego capital. Porque aí você vai, muita premiação. Entrei champanhe. Faz um pitch, ganha X. Ganhei o pitch não sei aonde. Beleza, mas isso vai fazer o quê para você? Assim, melhor que esse dinheiro se você tivesse ganhado a quantidade de clientes. Não é nada. Então, que vão te dar uma receita mensal. Nessa linha que a gente vai tanto assunto que a gente vai perdendo uns pontos, nesse lance que a gente comparou o Sebrae lá de Nordeste, que era o que eu defendia, né? Na questão até aqui da FAP. Então, por exemplo, cara, a FAP 100K. Lá que você deu o exemplo é 130, né? Porque é 60... 6 vezes 12 dá 72, 60 com 72, 132. Pode até ser esse nível, mas nem precisa. 50, 5K. Pronto, chegou no mesmo. 50, 5, 60, 110, vai, 110. Beleza, pode ser 130, mas enfim. Esse 100, na fase de descoberta bem feita, ela multiplica numa boa mesmo. Seria até bom ter um estudo disso. Mas a formação que ela permite... O educacional, o intangível de ter 3 perfis, recebendo lá 5 mil por mês, colocando em tráfego pago, fazendo um business ser gerado, vai para a sociedade, vai gerar muito mais que 100 mil em curto espaço de tempo. Se paga rápido. Rápido. Se o cara tiver o cliente só fixo... precisa fazer a descoberta bem feita agora. Não coloque 130 mil... se não está sistematizada a descoberta. Esse é o meu ponto. Porque aí você tem 3 milhões, não é dinheiro para Estado. 3 milhões não é nada. É nada. Mas você tem 30 projetos. 30 vezes 3 dos founders, 90. Vezes os indiretos, 150.
Você vai formar 150 pessoas aqui, ó, com 3 milhões. Isso... Formação empreendedora. Só que precisa, na minha visão, precisa ser by the book. Pega o livro e aplica. Descoberta e validação. Muito como vocês fizeram lá na Cotidiano, né? Um pouco. Só que a gente não tinha tanto esse viés de ensinar a descoberta. A gente foi jogado para isso pela falta de noção dos empreendedores que passavam na nossa seleção. Porque, cara, nesse início, a gente falava isso direto. E o Venture Capital é isso. Você investe no time. Sim. O Private Equity também investe no time, mas já tem um business consolidado, gerando tem uma caixa, validação ali já, né? Mas o Venture, como é muito início, é o time. E não necessariamente aquilo que está sendo apresentado. Investir no time que, vindo um problema, resolve. Assim, cara, tocou a bola, de novo futebol, tocou a bola quadrada, assim, altando, campo quicando, aí o cara chega lá e domina, já bota pra frente, já metendo gol. Então, é esse o time. Pode ser de setor de direito, ou pode ser de engenharia. Logística, health, qualquer um. Vai vir um problema, eles vão contornar, matar a bola e sair jogando. Esse é o ponto. O objetivo de uma POC, assim, é para ver se o time consegue tocar essa bola pro gol, né? Então... E descobrir. Isso tá muito técnico, sabe, Rogério? Eu acho que, assim... Primeiro que Brasil, a gente não abre uma empresa para ser vendida. Então já tem um contra-intuitivo. Tipo assim, não, vou montar uma empresa para trabalhar nela. Para eu ficar dono dela. E ela durar 30 anos e eu ter um salário. Então, a gente abre, maioria, né? E sem demérito nenhum. Isso é uma característica. Mais por necessidade do que num plano de abrir para vender. Quando você tem a mentalidade do abrir para vender, você começa algumas atitudes na largada que fazem a sua probabilidade de dar certo aumentar. Então, assim, aí falta isso. Aí cabe ao ecossistema, a esse movimento até que a Cotidiano já fez, que os outros que o governo já fez, BNDES lá atrás, Sebrae faz há trocentos anos, de formar as pessoas. De que saem da universidade sem saber, que tem direto, fala isso, como faz imposto de renda. Sim, sim. Né? Você falou bastante da UNB aqui, e a gente tem 3 membros nossos que vieram da UNB, né? Da Lancei. Também. Você também é da UNB. E eles passaram pela EJ e foi muito maneiro. E uma das coisas que eles falam é que, na época deles, muito pelo Rafa da Ribbon, foi puxado a galera para vir para a startup. Mas que o comum é que o pessoal das EJs vá para a Ambev. Que a Ambev faz esse hunter legal lá da UNB, né? Muita gente, capacita a galera bem, o pessoal fica bom em vendas, né? E aí, quando veio o Covid, interrompeu, porque o ecossistema de startup praticamente parou. E aí todo mundo tá indo para lá. Mas tem gente querendo vir para cá. E aí como é que a gente faz para tornar aqui apetitoso de novo, para voltar até esse relacionamento com a UNB, o ecossistema de startup? Essa ativação, ela ser mais driveada para ser pró-negócio. Então, assim, cadê as empresas grandes que podem ser utilizar do recurso humano que está? Assim, cadê? Sabin, às vezes, aparece. Brasal já apareceu, nunca mais. E eu estou dando os exemplos de empresas grandes da região, né? Então, falta essa conexão de ser pró-negócio. E não necessariamente só pró-captação de recursos. Então, é uma linha que ela está perneta na minha visão, sabe? E sempre faltou. A gente lá no Cotidiano, a gente não conseguia ter esse elo. Até porque as empresas não estavam nessa de inovação. Ainda é um negócio muito assim, cara, não sei, como é que eu vou fazer isso aqui dentro? Sacou? Então, esse pró-negócio, e é o que eu particularmente sinto falta, e de novo, sem julgamentos aqui, mas no sentido de melhorias, tipo assim, cara, e a gente até tá falando de empresa grande, a gente de repente fala de empresa média. Aquela empresa ali que tá ali de 10 a 20 milhões de faturamento e que pode se
se não beneficiar... tem inovação, quer ter inovação. Isso pode se beneficiar dessas questões todas de inovação. Talvez tenha uma demanda reprimida. Que tem uma demanda reprimida e não consegue, mas está chegando, né? Então, precisaria ser mais pró-negócio, minha visão. Concordo, totalmente. O pró-negócio de, assim, ajudar as startups a fecharem negócio. Sabe uma coisa... E isso aí eu bombardearia muito a modelagem da POC também. A POC, ela tem que ser remunerada. Tem que ser remunerada, porque totalmente. a empresa chega também, não, fazer POC, os meninos e tal. Não, faz aí. Não. Então, POC, assim, precisa ser POC remunerada, pode ser rapelado no custo de fatores, mas precisa ser remunerada. Que é a questão da liquidez. É a liquidez que vai indo por cada ente, entendeu? De repente, 60k, mais 6 meses de 5 mil, enfim. Pô, velho, numa boa hoje com tráfego pago, tu botar 5 mil no Google, velho. Vai dar uma lista. Numa boa, eu mexo lá, velho. O Google é 20x, gente. 18x, 15x. Ah, o que é esse X? Botar 1.000, voltar 18 mil. Faz um site legal, faz um produto legal, não precisa ser o perfeito, não. Vai experimentando, vai entendendo o que traz. Google, nem precisa ir para Meta Ads, gente. E nem precisa ser 5 mil de uma vez. Começa com R$100, vai 500, entendendo. Não, 500 por mês. 500. Você acha o mínimo 500? 500, porque aí vai... Porque com o 500 é muito mais inteligência de negócio do que o tráfego pago em si. E o 500... ele é uma maquininha, né? O Google é uma maquininha. Então, você vai alimentando ela. Você alimenta ela. Aí ela, daqui a pouco, ela vai te dizer, se tiver mais orçamento, vai mais. Porque eu vou te entregar mais aqui. Então, até você colocar essa roda para girar, é dinheiro, é uma maquininha, um robô que você precisa. Caça-níquel. Voltando para a parte da cotidiano que a gente estava falando, que ela era... que é muito mais captação do que negócio, uma das coisas que aconteceu lá atrás com a gente foi que no contrato, quando a gente saiu do programa de aceleração, a gente tinha 2 anos para captar 500 mil. Sim. E eu acho que isso botou essa mentalidade na nossa cabeça, sabe? De tipo, beleza, agora eu tenho que captar dinheiro e assim, saiu do Demo Day, vai captar esse dinheiro. E aí eu acho que podia ser um pouco diferente, sabe? Assim... mais pró-negócio mesmo. Mas ali, enfim, quando eu falo pró-negócio é de Brasil, agitadores do ecossistema, nesse sentido. Mas você não concorda que se o cara sai do programa de aceleração tendo que fechar um cheque de 500 mil, o que ele vai pensar? Pô, então... Eu tenho que captar 500 mil. Mas aí a gente falava isso direto, cara. Como que tá o seu funil de vendas, né? Porque é quase um fast track, cara. Se você estiver faturando no X que precisar, que era a tese, 500k, era fazer a engenharia reversa. Porra, para eu captar, eu tenho que estar com o negócio rodando. Aí tinha as mentorias de comercial lá. Tinha lá a Mosquite, velho. Como você trata o seu funil. Então, assim, a gente deu o ferramental, às vezes pegou esse cara, agora a gente tem que captar. Mas são paralelos. Tem mesmo. Tem que captar. Porque a gente investia 100 mil. Os 100 mil ia acabar em 1 ano. E aí, depois, né? Então tem que captar. Era uma premissa. Mas capta como? Gente, a indústria está funcionando assim, lá. O funil comercial aqui faz isso aqui. Mas a dificuldade de você botar uma meta é que a pessoa faz qualquer coisa para conseguir aquela meta. Mas aí é aquela coisa, tanto de coisa que faz, como você coloca a energia. Então, assim, cara, se vocês, naquela época, se botasse um sistema para faturar 20 mil reais, naquela época, teria o cheque de 500. Não, acabou tendo, né? Mas assim, fazendo outras alternativas. Aí a questão do pró-negócio com pró-captação, né? Quando eu falo do pró-negócio, assim, a gente precisaria ter mais eventos de match que ajudaria os fundos que vai ficar cobrando próxima captação. E como você capta? Quando você consegue faturar. Então, é uma coisa que é uma puxando a outra. Não necessariamente só vai captar se estiver faturando, não é isso. Mas as portas se abrem mais. Com certeza. É uma validação. Seus ciclos de aprendizado, eles estão sendo validados. Então,
a captação, ela é muito mais consequência do que a causa. E, de repente, eu acho que até a reflexão que fica é assim, foi se colocado muito como causa, e ela é consequência. E hoje que eu vejo também da mentalidade que eu tinha e que eu tenho hoje, e eu vejo o pessoal que está nessa fase de captação, eles têm a mentalidade muito próxima da que eu tinha nessa época, que era assim, eu preciso captar. Para quê? Eu vou fazer um checão, aí vai sair 500 mil, vai sair em todos os jornais, vai ter uma mídia... E assim, isso é tudo o que não vai resolver o negócio, né? Mas a mentalidade é essa. E conversando com o founder aqui, tava falando com ele assim, poxa, ele, vamos fazer captação. Tá, para que você quer fazer captação? Não, porque eu preciso contratar uma pessoa para automatizar uma etapa. Você fala, tá, mas está no momento de automatizar? Você está no momento de scale up, o seu ROI já é superior a 3? Porque se você não está no momento de automatizar, por que você está falando de automatização? Só que aí o founder vai querendo justificar por que ele precisa do cheque. E tem um lance do ecossistema que fica falando de escala toda hora. Tem esse também. Aí o founder fica assim, não, precisa automatizar. Não, agora não. Não é seu momento. Não é agora. Você não tem nem MRR direito, pô. Não é agora o escala, né? Vai encontrar o ROI. Mas existe essa confusão, porque vai em evento, faz do escala. Faz mentoria, o pessoal fala de escala. Aí o empreendedor fica nessa de escala. E não é... O início é aquela coisa, faz coisas que não escalem. Não é aquela maquininha de café que tem um maluco lá dentro, não sei se tu já viu. Já, muito bom. É aquilo ali. O cara pede o café, né? Aí tem uma tela na lateral. Como é que chama isso? Vending machine automática, putão. Aí é o cara lá dentro fazendo café. E o início a Amazon é isso. está sofrendo processo com isso, né? Aquelas... eu não sei como que é o nome, que eles vão na loja, pegam e não pagam, não precisa fazer nada, né? Reconhece o rosto, reconhece o item e já cobra. E aí descobriram que, na verdade, são vários indianos. Os indianos, registrando. 70% do trabalho são os indianos fazendo. É isso. Ele até tentou. Estão respondendo por fraude aos fundos, sabia? Não, mas ele tentou. É porque ele tentou. A ideia inicial era essa, só que não deu. Não, mas a fraude ao fundo é por dizer que tem. Não, mas no início era. Aí você vai ficar nessa briga judicial. É que nem a briga do cigarro. Pô, o cigarro causa câncer? Não causa não. Tem gente aí que fuma 30 anos e não tem câncer. Não, mas aquele ali teve. Pô, quem disse que foi por conta do cigarro? Mas a grande maioria tem, Não, quem foi por conta do cigarro? Aí ficou, e por isso que ficou 60 anos nessa discussão tribunais, cases americanos, absurdo. Porque não é correlação. A correlação, ela não é uma causa efetiva. Tu sabe aí, júri de case, enfim. Até perdi o ponto. Não, a gente tava falando de faça coisas não escaláveis. O lance da Amazon. Então, assim, ela falou, mas realmente, no início, o lance era o sistema. Só que ela viu que estava havendo burla. E o sistema não estava conseguindo pegar a burla. Aí o que ela fez? Cara, eu preciso de um humano. Pô, humano barato, Índia. Aí descobriram. Aí ele, pô, você tá me enganando. Não, mas eu comecei, isso aqui é só um acidente de percurso. Eu preciso colocar um humano ainda para ensinar a máquina. Mas IA tá acontecendo muito isso também, né? Das pessoas falarem, eu tenho uma IA aqui e na verdade é um cara que aperta o botão ali na hora que precisa. É inovação, né? A gente entende que primeiro tem que fazer coisas que não escalam e que a gente tem que fazer esse processo, mas o perigo tá da pessoa ficar falando que ela tem uma coisa que ela não tem. Ela pode falar, estou construindo, estou no processo, né? Mas não que eu tenho uma IA. E muita automatização é chamada de IA, né? Eu acho que é truco, né? Às vezes também fica trucando o mercado, falando que tem, trucando. Aí não tem. Aí quando é chamado para mostrar... Enfim, tem muito esse jogo também, né? Eu vi alguém falando essa semana, falando com o paralelo da bolha da .com com a bolha da IA. Porque teve o desastre da cripto, né, que foi uma alta expectativa e caiu naquele vale, daqui a pouco vai normalizar e vai ficar tudo bem. Mas que a IA agora está prestes a estourar a bolha da IA, que todo mundo tem IA, mas quando na verdade a pessoa tem uma automatização simples, não é nem um deep learning, nem nada específico e já está chamando de IA. Né, porque bota isso lá no PowerPoint, vai vender, vai captar o cheque. Né? Porque o fundo investe em IA. Então, isso que a gente estava falando, que os fundos estão seletivos, entendeu?
existe a grana mandatada para isso, só que a galera tá pedindo mais prova de que realmente tem a IA, de que realmente isso, como é que tá, você tá organizado. Então, tá mais seletivo, mas precisa descer essa liquidez para o ecossistema realmente se florescer. Acho que a gente precisa ter um novo indutor de liquidez para projetos que, né, deveria e poderia ser a própria FAP, até no edital que teve, acho que foi segundo semestre do ano passado. Mas foi cancelado. Que foi cancelado, mas assim, ele estava, de certo modo, bem desenhado, assim, nessa linha de... Eu não sei, sabe por quê? Olha o que aconteceu comigo, eu apliquei nesse daí. Eu também apliquei. Você também aplicou? Porque eu entendi que eles estavam fazendo certo. Tinha uma que era 90 e tinha uma que era 142. Sim. A 142 estaria, tipo, numa validação e a 90 estava na descoberta. Em termos macro... Tá certo. Corretíssimo. O problema é, no depois, como que você formaria e transformaria, aumentaria a produtividade desse capital de 90 mil, entregando inputs para os empreendedores terem e fazerem boa descoberta e mesma coisa de validação. Estava bem ali. Pelo menos nos números, tinha muito sentido, sacou? Sim. Aí, infelizmente, cancelou, não tenho a mínima noção. Mas o que eu achei que não foi muito bem desse edital foi que eles abriram o edital e fecharam 3 vezes, tipo, mostrando uma confusão. E nesse processo de abrir e fechar o edital, teve uma parte que, quando eu apliquei na primeira vez, na segunda vez ele veio aberto com uma área de Legal Tech, que não tinha antes. Eu falei, então vai ser por área, que coisa interessante. Na hora que eu selecionei Legal Tech, que era a minha área, o texto que estava se pedindo era o meu. O texto da minha aplicação. Eu tinha dados que eu tinha colocado, dados de mercado que eu tinha colocado. Aí eu falei, então eu acho que eles estão entendendo o meu projeto e eu vou ser selecionado aqui. E aí tinham frases de descobertas internas no edital. Eu achei isso, aí eu achei já bizarro, né? Pô, se eu fiz uma aplicação, esse dado é meu, não poderia estar ali no edital. E se quisesse fazer direcionado porque gostou de algum projeto específico, beleza, mas não usar as frases dele ali. E, de fato, saía a liquidez, né? Sim. Que não saiu. E aí, ano passado, teve o quê de FAP? 0. Veio nada pro ecossistema. O ecossistema, no ano passado, passou fome. Tava lá num deserto, passando sede. Tá sem liquidez, né? De novo, até tem. Só que é o ovo a galinha de novo, assim... qual a startup nova que você olha assim para, essa vai ser uma Ribbon? Tipo assim, tu fala com o Rafael assim, caraca, o moleque estudou, assim, a gente falou, o moleque estudou e falou assim, já acoplei aquilo, ó. Tipo assim, entendeu? Era assim, né? Aí a gente teve conversa com ele no Camp 1, no Camp 2 e no 3 a gente selecionou no frigir dos ovos, porque tudo que a gente pedia para ele fazer no Camp 1, que eles nem participavam, mas assim, ele entregou. Então, cadê também esse sangue no olho, sabe? Na verdade, cadê as startups? Cadê esse sangue? Não, e o sangue no olho do empreendedor. Então, enfim, tá faltando, eu acho que falta mesmo, tá faltando esse match da liquidez. Acho que as empresas têm bastante projeto que poderiam ser abarcadas por esse movimento e... Principalmente inovação, né? É o propósito, acho que até desse movimento que vocês estão criando, é fazer as reconexões, né? Porque se a gente reconectar a soma dos elementos vai ser maior do que o que os elementos têm individualmente, que é a questão da sinergia, e conectar... que era lá o centro, né, velho? Conectar pessoas, corporações, fundos e negócios. Acho que é isso o ponto. Acho que precisa ter qualificação maior. O dinheiro tem. O dinheiro, às vezes, também pode tomar mais risco. Né? É necessário, sim, é venture capital, sim. É necessário tomar mais risco também. Vai investir 100 mil reais e pede que a empresa tenha XPTO? Não vai ter, pô. Não vai conseguir te beleza, entregar. mas então, aí eu não atuo. Beleza. Já que não atua, que o Estado ele faça essa
assuma essa responsabilidade nessa linha de pesquisa de base aplicada, fique nela, e que os próprios fundos venham aqui, ó, na terceira, que é a fase de lançamento de produto, com uma ideia mais bem desenvolvida. Hoje, fundos privados mesmo não estão investindo nessa fase, a indústria ela evita, porque tem grana estatal para pôr. Então, economicamente, você chama isso de efeito crowding out. Você sabe que o Estado está pondo, o privado sai e vem para a próxima posição da esteira, entendeu? Que tem menos risco. Tipo assim, o Estado já está fazendo isso. É o papel dele fazer isso. É formação de pessoas. É intangível. A gente não consegue medir. Então, imagina, uma startup que falhou vai ser um empregado de uma empresa maior, de uma Ambev, que vai ter muito mais subsídio de enfrentar a pressão, de intraempreendedorismo, de não precisar ficar mandando fazer, o cara já faz. Isso é uma esteira intangível que a gente não consegue medir, que é a formação de bons profissionais, né? O brasileiro ele é 5 vezes menos produtivo que o americano, não faz nenhum sentido, velho. Então, assim, tipo assim, quando o Estado investe em educação, e por isso que o Estado... Não sabia disso, que o brasileiro é 5 vezes menos produtivo. Um americano faz trabalho de 5 brasileiros. Não é possível, não. Só bugar aí. Caraca. E da onde isso? É estudo de produtividade do trabalho. É mesmo? E deixa eu te perguntar uma coisa. O FMI... Você está trabalhando com fundos de investimento de Venture Capital, certo? Venture Capital e Private Equity. E Private Equity. Beleza, ótimo. E a gente recebe pessoas que a gente conversa que estão querendo entrar nesse ecossistema. O que você consideraria que essa pessoa precisa fazer como passo 1? Eu quero começar a investir em startup ou no ecossistema de Venture Capital. Qual é o passo que essa pessoa precisa dar para estar em contato, para ele entrar nesse ecossistema? Cara, acho que é a mesma coisa do entender o jogo. É entender como que a indústria de fundo ela se organiza, né? Então, a gente tem vários fundos, né? Então, tem fundo de ações, tem fundo de juro, tem fundo multimercado que pega tudo. E isso é a parte de fundos tradicionais, né? E tem a parte de fundos alternativos. É uma classe, é até nova no mercado, que tem esse nome mesmo, fundos alternativos. E dentro desses fundos alternativos, você tem fundo imobiliário, ele é considerado um fundo alternativo. Não sabia, eu achava que a grande maioria dos investimentos era imóvel. Não, é imóvel, mas a classificação dele no macro, dentro da indústria, é classificado como fundo alternativo. Porque não é fundo de ação, não é fundo de mercado, não é fundo de renda fixa. Ele classifica como fundo alternativo. Imobiliário, fundo imobiliário, FIP, que é fundo de investimento em participações, que aí atende Venture Capital e Private Equity. Né? Tem FDIC, que é o fundo de direitos creditórios. Todos esses fundos eles são classificados nas macroclasses da indústria como fundos alternativos. E fundos alternativos eles vão ter uma dinâmica diferente, porque os fundos alternativos eles vão financiar economia real. Fundo aqui tradicional, muitas das vezes ele está financiando o mercado financeiro. É juro. Então o cara, por exemplo, hoje em dia, o que está acontecendo hoje, o mercado estressou porque mudou a meta fiscal para 2025. Então, o mercado está pedindo mais juro para emprestar para o governo, para o Estado. A curva de juros, a gente chama que abriu. Então, você está com o título público entregando rentabilidade de IPCA mais 6. Caramba. Muito alta, né? Só que é mercado financeiro, que influencia a economia real. Porque aí você imagina, cara, posso pegar meu dinheiro suado, colocar num título de risco zero, né? Porque o título público ele é considerado a taxa livre de risco. E ter IPCA mais 6. Então, é um ganho real de 6%. Para que eu vou colocar no fundo alternativo para comprar uma participação numa empresa para discutir risco se ela vende, se ela compra, custo muito maior, vou deixar aqui. Então, esse mercado, ele interfere aqui no sentido da alocação de capital. Então, se aqui está pagando muito, vai secar para cá. Mas existem essas duas caixas, né? E para iniciar aqui alternativos, é participação de empresas, dívida. Então, eu tenho que analisar modelos e balanços de empresa.
Cara, comprar ação de uma empresa, que é aqui tradicional. Pô, às vezes você também precisa fazer análise fundamentalista, quer entender balanço, tal, tal, tal. Mas não precisa, você faz uma análise técnica, que é candle, faz lá os indicadores, pô, ela está sobrecomprada, sobrevendida, eu vou comprar. Aqui não. Aqui você tem, cara, me dá seu balanço, me dá o seu plano de negócio, deixa eu analisar qual tese que você tá pensando. Então, montar um FDIC. Cara, quero financiar o fluxo de recebíveis de escola. Pô, a escola tem 12 meses de recebimento e ela tá ali. Tem 12 meses de parcela que ela vai receber. Escola, toma um dinheiro e me dá os direitos desse fluxo de recebíveis. É um FDIC. Então, pô, vai entender se a escola tá boa, se ela consegue, né? Lá. Ah, vou comprar participação na Ribbon, exemplo, para dar o exemplo que a gente fica falando. Pô, Ribbon, deixa eu entender sua tese. Conversa aqui com a gente, conversa, entende? Então, é muito mais essa jornada de entender business, modelos de negócio, teses, análise de mercado, quais as dores do mercado. Então, eu acho que para entrar nesse jogo... Eu tenho mais uma pergunta. Então, vamos supor que eu sou, por exemplo, um corretor de investimento, ou eu tenho uma FDIC que eu estou com crédito e a gente está querendo diversificar para o mercado real, mas para algo no ecossistema de startup, que hoje está aumentando o apetite, por exemplo. Tá. Aí o cara tá nessa situação. Ele entendeu que ele quer entrar nesse investimento. Tá. Uma das coisas que a gente considera mais arriscado é investir em startup. Sim, total, mais arriscado. É muito mais arriscado do que você investir em um fundo de startup, né? Porque o fundo vai diluir. Então, eu tô nesse movimento, tenho dinheiro para criar o fundo, não sei o que vou fazer, qual é o próximo passo. Te procurei. Sim. Beleza. Como que eu dou andamento nessa situação? Legal. É entender, fazer uma tese. Porque aí, qual que vai a pergunta que vai falar que a gente O que é uma tese? Vamos falar aqui, pessoal. O que é uma tese? Como tese, começando, né? Você quer ter controle ou você quer ter participação? Primeiro ponto. Quero ter controle. Quero comprar participações de empresa ou que eu vou ter controle. Então, você vai vir para a área de private equity, que ela entra para ter controle. E private equity, necessariamente, ela investe depois do venture capital. Então, ela investe em negócios mais maduros. E nessa pressuposto que você está trazendo, quer investir em startup? Então, claramente, você vai investir em venture capital. Não tem controle. Então, muitas das vezes, o cara, eu quero investir, mas eu quero mandar no empreendedor. Não. Você não entra para ter controle, você entra para ser passageiro, para ser minoritário, com as regras de minoritário, para influenciar estrategicamente o business, o negócio. Então, venture capital. Beleza, você é venture capital. Quais áreas eu quero investir? Eu quero investir em IA. É boom, eu acho que ainda vai crescer pra caramba. Se a gente entrar agora, vai ser que nem na época 92, vai mudar, vai ser que nem na época de 2006, rede social, quero entrar agora. IA. Quanto quer colocar? 20 milhões, exemplo. 50 milhões, fazer mais. Beleza, 50 milhões. Você quer colocar quanto em cada empresa? Pô, não sei. Então, até 1 milhão, você está financiando o início. De 1 a 5, você está financiando terminar a validação. A partir de 5 a 10, início da escala, 10 a 30, full escala, até chegar em eficiência. Então, entender em qual posição você vai jogar. Você vai jogar para investir na descoberta, na validação, na escala, na eficiência. E o tamanho do cheque. Então, aqui, como é o risco maior, a descoberta, o cheque é até 1 milhão. Então, a gente poderia investir em 50 empresas. Não, eu quero validação, não quero pegar, não. A galera aqui tem que provar mais, não quero pegar esse risco de provar, não. Validação de 1 a 5. Aí utilizar os 5, em 10 empresas. Né? Então, a tese ela vai dizer muito do risco daquele fundo e do momento. E do momento que você quer financiar a subida da empresa. E por que isso faria sentido para um fundo? IA, vamos lá, IA. O cara vai investir aqui em validação. Por que ele faria isso? Porque ele tem probabilidade de encontrar
negócios que vai multiplicar 50 vezes. Então, vamos supor... Mas e a startup não é o que mais morre? Então, assim, do ecossistema... Mais uma dando certo, pagou tudo, né? E como que funciona essa matemática? Então, é isso que eu queria destrinchar. Então, vamos lá. Vamos no exemplo aqui. Vai investir em 10 empresas, 5 milhões. Geralmente, nessa fase, está pegando ali até 20% da empresa. Então, vamos lá. 5 milhões, 20% da empresa, então quer dizer que a empresa está valendo 25 milhões. Né? Fazendo a conta. Se for... De novo, repetindo para quem não pegou. Se você investir 5 milhões para ter 20% da empresa, essa empresa está valendo 25 milhões. Faz a regra de X. Faz a regra de X aí. Multiplica, achou 100%. Quanto é 100%? 25 milhões é 100%. Pegou 5 milhões, botou na tecnologia, contratou mais pessoas, botou o sistema lá para fazer aprendizados de máquina. Tem comercial está vendendo. Aí essa empresa vai para a próxima rodada em 2 meses, em 2 anos, 24 meses. Só que ela já está com máquina de venda formada, tem tecnologia e tal. Agora ela está indo no mercado para captar 10 milhões, o dobro, mais 10% só. Então ela vai captar 10 milhões por 10% da empresa. Então, ela está valendo 100 milhões. Então, em 2 anos... Triplicou em 2 anos. 4x. Em 2 anos, quem investiu ela quando ela valia 25 milhões, agora esse 20% que valia numa empresa... Era 20% de uma empresa que valia 25 milhões, agora vai ser, vamos supor, só para ficar a conta certinha, 20% de uma empresa que vale 100 milhões. Então, ele multiplicou por 4 vezes em 2 anos. Se você dividir qual foi o juro, você vai ver que é um juro absurdo, assim, tipo, cara, 90% ao ano. Caramba. Não tem aplicação nenhuma financeira que dá isso. Só que o que acontece? Muitas das vezes esse caminhar é um caminhar que não tem liquidez. Nossa conversa aqui está sempre chegando nela. Quando uma outra empresa investe 10 milhões por 10%, essa empresa, ela está botando dinheiro no caixa da empresa. Ela não está pagando o equity dos sócios. Então, a priori, não é uma grana de falar assim, então me dá 20 milhões. Porque, ele vai usar, né? Quanto vale meus 20%. Só que não é assim, porque os 10 milhões estão sendo colocados no caixa da empresa. Então, a gente chama que é uma posição, vale aquilo, só que ele é ilíquido. Se você colocar para virar paralelo, né? Se você colocar para virar dinheiro, talvez você não consiga os 20 milhões. Beleza. A empresa andou, recebeu 10 milhões, continuou os investimentos, aí veio, sei lá, Google. Quero comprar. Vocês encontraram uma parte que eu vou plugar aqui na minha Gemini aqui. Vai valer 1 bi. E a Gemini vai agora responder em, sei lá, 1 milissegundo. Hoje responde em 2, vai ser em 1. Aí a Google compra tudo por 1 bi. Veio uma grandona e comprou por 1 bi. 1 bi. Então, quem tinha 20 vai ficar com 200 milhões. Porque veio liquidez. Ele está comprando 100% da empresa por 1 bi. Porque vai fazer parte lá do Lego da Google lá. Então, esse cara que botou 5 milhões, em 4 anos, vai estar com 200 milhões. E a Google, aí vai ter a liquidez. Esse é o momento. Porque a Google comprou 1 bi. Aí então, ele vai a Google limpar não está botando o dinheiro no caixa da empresa só por 10%. Ela está comprando a empresa inteira. Ela está limpando todo mundo, pegando a tecnologia. Você tem 20%? Cara, toma 200 milhões, que esse 20% é meu agora. Você tem 80%? Toma 800 milhões, que esse 800% é meu. Aí, muitas das vezes, o que acontece? A grande empresa faz um contrato de earn-out, que chama, onde fala que o time fundador, o time de gestão, continue na empresa ainda durante 4 anos, mas recebendo salário igual um executivo e não necessariamente tendo equity ou tendo. Aí depende do acerto. Mas tu vê como que é a potência da indústria, né? Então, por exemplo, em 4 anos, e esse exemplo que eu passei aqui é totalmente factível, é o que acontece todo dia. É você transformar 5 milhões em 200. Não tem aplicação financeira que te dá isso. E para a empresa também faz todo sentido, porque ela vai não estar só comprando uma tecnologia muito boa, mas como ela vai estar
contratando pessoas que conseguiram desenvolver do zero até esse ponto. Ela vai ter um talento, né? Então ela vai estar com um talento ali dentro fortíssimo, né? Internalizando para o time em si, de algo que de repente ela tentou fazer internamente, mas não conseguiu. E aí é sempre a empresa grande, ela tem esse dilema que chama make or buy, né? Será que eu pego o orçamento interno e boto grana para fazer do zero, ou se eu compro de fora? Sim. Então as empresas grandes estão tá sempre nessa, make or buy. Aí faz a análise, né? A gente faz esse lá. Porque o make alguém vai ter que fazer dentro. Interno. Aí quem que vai ser? Então, aí vai ter que dissecar pegar o cara que já conseguiu fazer fora. Aí é a escolha interna, né? Porque é dispêndio de recursos também, imagina. Custa 1 milhão para make, custa 1 milhão para buy. Mesma grana. Aqui você tem que criar célula de inovação, deixar a galera errar. Cultura não sabe? O intangível é muito maior. Porque 1 milhão aqui vai ser mais barato do que 1 milhão aqui. Com certeza. Naquele lance, o que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? 1 quilo. É 1 milhão de qualquer jeito, né? Então, isso que o Zone to Win, né, nosso livro lá do início, falava. Então, ele era defensor do buy. O buy, ele vai te dar mais agilidade. O buy, você compra também aprendizado, sem ter que necessariamente fazer isso internamente. Porque a inovação, ela tem vários inimigos internamente numa grande corporação. Porque muitas vezes é um setor que vai deixar de existir. Se aquela inovação ela conseguir virar. Pô, cara, se entrar essa inovação, cara, ele vai ficar sem fazer nada. Tem que demitir 40% aqui. Não, e quem trabalha no setor fala assim, cara, não, isso aqui não pode entrar agora, não. Senão a gente vai ficar sem fazer nada. As pessoas vão ver que a gente está sem fazer nada, vai demitir a gente. Então, não, gente, a gente sempre fez assim, gente. Aí entra o que vocês querem inventar? Não, a gente sempre fez assim. Aí entra no dilema da Kodak lá, né? Aí é um dos dilemas do dilema da inovação, é isso. Começa a se criar os silos, se protegendo da inovação, porque ela é uma ameaça. E aí a ideia do Zone to Win é você separar nos quadrantes para você não gerar essa ameaça e as pessoas entenderem isso como um benefício. Sim. Que vai ajudá-las, em vez de ameaçá-las. E se não inovar, o mercado vai engolir, né? Porque, assim, a inovação ela vai existir, ela não pertence a uma pessoa. Então, aí é o que eu lance, faz inovação dentro ou fora. Aí, por isso que as empresas hoje, depois de muito apanhar de fazer inovação interna, elas se abriram para a inovação aberta. Aí é o movimento de inovação aberta, que acontece desde 2015. Algumas empresas surfam, outras não. Eu acho que existe um mercado desassistido que tem a necessidade de inovar, mas também não consegue, que são as médias, as médias empresas. Acho que o pessoal da G4, eles surfam muito bem isso, porque eles atacam justamente as médias empresas, que às vezes estão sozinhas, mas eles já passaram a arrebentação. Então, eles já passaram a arrebentação, tá médio, tem total condição de ser uma grande, tem o desejo de ser uma grande, mas quando olha para o lado, fala assim, cara, eu vou ter que fazer isso sozinho. Aí fica pesado. Aí precisa da inovação aberta. Sacou? Então, é um jogo... Eu sou a favor, assim, eu sou totalmente time inovação aberta. Acho que faz sentido, inclusive, porque... levando em consideração que a gente precisa de um número X de experimentos para acontecerem, para a gente poder entender qual é o melhor dos experimentos, né? Não é assim, eu vou fazer um experimento, vou acertar no alvo e vai dar tudo certo. Não funciona assim. Sem chance. Você tem que fazer vários experimentos para entender e desenvolver. E aí, no fundo, quando ele, ao invés de investir em uma startup de um ramo específico, ela fala, não, eu vou investir em todas as startups desse ramo. Do ramo, né? Do ramo, E aí ela fala, beleza, quem ganhar tá comigo. Sim. Porque, para mim, o importante é eu tá com quem tá ganhando, não eu tá apostando. Winners, né? Não é uma aposta. É um jogo estratégico, ele é tático, né? Eu vou botar aqui, vou investir em todas desse mercado, alguns vão morrer, outras não, mas eu vou estar com quem ganhar e eu vou conectar com a minha base de clientes. É isso. E aí, voltando ao ponto de, né, tu tá com a grana, tá com 50 milhões, para investir em 10 para investir em 10, 5 milhões cada uma, numa só você tem 200. Então, pagou todas as outras. As outras podem zerar, que você tem 200 de uma alocação inicial de 50. Então, esse aqui é o poder. E como que é essa conta? São quantas que você investe para ter essa ganhadora, assim, para diminuir o risco de você não estar com essa Imagina que a vencedora? tese fez uma tese de investir 5 milhões, 10 empresas.
Mas você acha que dá para pegar uma gigante em 10? Que vire 1 bi? Uhum. Que vire 500 milhões, vai? Que já faz a conta dar certo e fazer sentido? Total. Tem Muito muita bom oportunidade ainda, velho. Uhum. Tem muita oportunidade ainda. Aí só tá no início. Aham. Então, voltando aqui da pausa para o banheiro. É isso. Papo muito bom, falando sobre fundo, investimento, muito esclarecedor. Tem muita gente que gosta do ecossistema de startup, que procura, quer conversar sobre esse ecossistema, quer entender como investe, quer participar. Né? Muita gente gosta de trabalhar com inovação e de estar fazendo parte desse movimento, e é muito bom ter essas pessoas aqui, né? Eu queria puxar um último ponto para a gente conversar sobre essas empresas de médio porte. Muitas delas estão no mercado tradicional e aí quando vem nesse processo de inovação interna, elas têm dificuldade. Total. A minha pergunta vem para a conexão com o ecossistema de startup e inovação. Porque você falou que existe a oportunidade dela virar muito grande. Como que funciona esse meio campo, esse jogo de eu sou uma empresa média, estou faturando aí 10 milhões ano, 15 milhões ano, e eu quero me conectar com o ecossistema de startup. O que essa empresa pode fazer? Como que ela pode estar se conectando? O que você vê de oportunidade? Cara, eu acho que é se inserir no ecossistema, né? Uhum. É uma coisa rica. Acho que tem muita formação do time interno. Uhum. É aquela coisa, é uma frente estratégica. Então, você não vai contratar, pode até ser, contrate para abarcar a estratégia, mas muitas das vezes você precisa ter a contraparte dentro da empresa, como o time de inovação ela é aberta, mas tem um time interno que está ali sendo o seu espelho nas estruturas da empresa. Então, tem muito o que da formação do time. E quando a gente fala formação, fica falando de venture capital, outros termos em inglês, parece que é coisa de outro mundo, mas não é. Faz parte do dia a dia de todo mundo. Muitas das vezes, o drive ele é pequeno, porque muitas vezes a gente está ali no lucro, pensando em lucro, receita, custo, mas a conta do valor, que é diferente de lucro, ela é adjacente. Né? Então, assim, não é a questão do lucro per si, mas de quanto isso está gerando valor, e ao gerar valor, vai gerar mais lucro, incremental ou disruptivo. Então, acho que tem muito o lance das empresas partirem para essa jornada de formação de time. Então, cara, escolhe um gestor que vai tocar isso, nem precisa criar um departamento, mas que coloque como missão para um time interno se formar, né, se qualificar para entender as alavancas de valor que existem na indústria e que vão ser inseridas na empresa. A partir disso, você vai fazer vai dar um rebu assim, na empresa. Né? Porque tem muita conexão. O rebu na empresa foi bom. No sentido do dia a dia. Cara, se é mesmo, hein? Puta, de repente, né? Sim. Então, é muito esse wow moment, você fala assim, cara, mas eu já faço isso. E tu tá tão no dia a dia que mas no ecossistema, assim, pô, eu faço. E nessa linha do pô, eu faço na inserção, encontrar prestadores de serviço que podem virar sócios. Aí é a dinâmica do Venture Capital, entender, mas no pressuposto, formação. Formação de time com essas dinâmicas, para simplificar, dinâmica de criação de valor e não necessariamente criação de lucro. São diferentes, né? Sim, aí você começa a medir mais, de repente, conseguir medir, porque é difícil pra caramba, o intangível daquela ação. Pô, eu tô fazendo isso aqui, tá gerando um custo, mas na verdade não é custo, é investimento. Assim, porra, como que é custo e é investimento? Entender isso é uma dinâmica que te quebra alguns paradigmas internos, né? Porque no limite sai caixa. Mas internamente você pode, contabilmente, você pode falar, não, é custo, tô queimando, não vou ter o retorno. Ou é investimento, em algum momento vai voltar. Tem muito isso, pessoal, tem aquele grupo acelerador, o Marcos, ele fala muito isso também. O pessoal lá da Cotidiana a gente também fala, assim,
como gestor de fundo e como um agente desse ecossistema, acho que o que eu fico procurando toda hora é valor. Não necessariamente lucro. Sim. Porque o lucro ele pode ser a última linha, e até a análise de empresa tem outras 5 linhas antes daqui, que tem uma coisa chamada geração de caixa, que é EBITDA, né? Hoje o mercado financeiro olha muito mais para EBITDA do que para lucro. Porque o lucro, e aí Ele colocando pode até para debate... ser míope, né? O lucro ele pode ser estratégia tributária, né? Então eu posso zerar meu lucro para não pagar nenhum imposto, posso ficar em prejuízo para gerar crédito tributário e depois, quando eu tiver lucro, realmente eu compensar, e tá gerando caixa. Isso aqui que é o ponto, gerar caixa. E aí gerar caixa é como você transforma em lucro e toda essa dinâmica que tem em balanço, né? Então, eu acho que no médio o principal ponto é formação, participação do ecossistema, estar aberto para essas conexões. E tem oportunidades que, de repente, estão presas na empresa média, que fazer um plug só, cara, nem precisa, é só um... Destrava um monte, assim, né? Destrava um tanto de coisa, e por isso que eu fico falando das oportunidades toda hora, porque realmente tem. Às vezes a gente fica querendo sofisticar, mas o lance é fazer o simples bem feito. As empresas médias, elas também têm oportunidade dentro do Venture Capital, né? E elas podem estar investindo em inovação aberta. Já nesse modelo em que elas... podem fazer um M&A futuro, então que elas comprem inovação para dentro das suas empresas e faz esse destrava essa parte que pode fazer com que aquela empresa média vire uma grande empresa, né? E a grande empresa participando do fundo, investindo em várias e ficando com as vencedoras para ela, né? Que conectam com a demanda reprimida que ela tem ali dentro. Pô, muito, muito massa, muito interessante. Eu gosto muito desse assunto de investimento. Esse assunto de investimento eu acho que é algo que atrai a cabeça das pessoas, né? A gente vê Natália Arcuri, o Primo Rico, né? O pessoal falando sobre investimento em outros mercados. E no mercado de startup, para a gente falar de investimento, a gente precisa entender que é outro jogo. Outra caixa, né? Fundos alternativos. Fundos alternativos. É outra caixa, exatamente. Participação de empresa, né? Isso. E o que a gente percebe aqui é que as pessoas estão querendo conversar sobre isso. Elas querem entender como elas podem se integrar ao ecossistema de startup, mas querendo ser investidor. E aí, eu sei que você tem o seu canal e você também faz o seu educativo, o give back aí para o ecossistema. Então, quem quiser falar sobre startup ou sobre investimento, como é que faz? Te procura? Hoje eu estou atuando como mentor lá no Avante Cerrado. Eu nem sei se as inscrições já acabaram, mas eu acho que seria um caminho para procurar, para me achar, seria ali na mentoria da Avante Cerrado. No LinkedIn, né, Samuel Arantes, então também me plugar lá. Faço parte do escritório de investimento credenciado ao XP, que é a Nipur. Então aqui nessa linha a gente trabalha mais na parte da dívida. Então, de repente, estrutura de capital, né? Então, como que a empresa pode trabalhar? Claro que lá dentro tem também a parte de equity, mas como ela pode trabalhar o capital de terceiro via dívida, via securitização de recebível, via organizando melhor sua questões de custo, né? E entregando inteligência financeira para a empresa. Então, eu gosto de dar o exemplo. Existe um produto chamado Operação Compromissada, que a empresa, em vez de deixar lá no caixa dormindo, ela coloca nessa operação, ela vence um dia, paga um juro, e tem muitos clientes que com esse juro de dormir o dinheiro, ela paga no final do ano a folha de 13º. Inteligência financeira, que a gente permite às empresas terem acesso a esses produtos que antes estavam muito restritos aos corporates, né, aos grandões. E tem a parte da gestora, que a gente está subindo a gestora. A gestora a gente vai... tem claramente no plano de negócio 5 fundos. Tem um fundo de tecnologia que vai estar mirando muito essa questão de... para agro, tecnologia para agro, e para mercado de crédito, aí seria fintech, né? Mas a gente recebe projeto, então essa gestora chama Cerrado Asset, então a gente está nos finalmente aí de
de ter o credenciamento da CVM, ela ainda não está operacional, a gente está conversando, porque a ideia é ter fundos. Então, vale quem está nessa ideia também de estudar e de entender como monta fundos, a gente é um player para conversar, porque lá na frente, depois que o processo acontecer, a gente vai ser uma casa que vai estar colocando fundos de pé, né? Fundos são veículos de investimento e que ele pode ter várias vertentes. A nossa vertente é de alternativas. Né? Então, são esses 3 canais aí de encontrar para trocar ideia. Então, fico à disposição também. Você grava uns vídeos também, bota no Instagram também? Cara, eu fiz, tava fazendo mais, numa época eu fazia mais, hoje em dia eu tô menos, porque realmente essas 3 construções, ela tá demandando bastante tempo. A gente veio falando com várias empresas, então, tanto para plug de inteligência financeira, como para esse plug de veículos, né? Existem oportunidades que, dependendo do tamanho de uma empresa, ela se expõe via veículo. Então, tem essas 2 conversas de inteligência e de veículo, que realmente eu estou deixando de lado esses vídeos. Mas aí o give back vai via Avante Cerrado lá da Brasil Startups. Na prática, né? Ali no dia a dia. Fazendo a mentoria aí semanal, cerca de 15 mentorias durante a semana dentro do programa. Aí é justamente ajudando, tem muitos novatos em si. Então, a gente fala muito lá de plano de negócio na mentoria. Mas tem muitas empresas que já estão andando, performando. Então, por isso que quando a gente fala do início lá, cara, como é que você está enxergando a evolução? Ela é nítida em termos de qualidade de projeto, mas pode ser mais. Isso que é o ponto. É porque tudo pode ser mais, né? Sempre, no fim das contas. Então, acho que é muito um tuning, né? Um ajuste fino mesmo, da gente que já está há um tempo, que ainda está no ecossistema, de estruturar melhor, sabe, a jornada, e que no final a gente tenha mais bons projetos. Porque a grana tem. Existem bolsões de liquidez. Então, hoje, o meu principal trabalho é encontrar esses bolsões, receber bons projetos para conectar. Hoje é o meu principal... Minha principal procura é essa. Para fazer a multiplicação, né? Para fazer com que o retorno seja 3 vezes. É porque assim, se tá na liquidez ali como bolsão, cara, a grana tá mandatada. Ela tá com um mandato de ser aplicado nessa indústria. E aí, se você escolhe bons projetos e ajuda a formatar, porque é aquela coisa, muitas das vezes o bom projeto ele não chega pronto. Na maioria das vezes não chega pronto. Então, a gente como casa, como Unipur, como Cerrado, a gente tem essa missão de pegar potenciais bons projetos, trabalhá-los em parceria, tendo liquidez no meio, porque pode ser uma prestação de serviço ou não, mas essencialmente e transformar isso em bons projetos para ir a mercado, encontrar os bolsões para o mandato do dinheiro encontrar o bom projeto e todo mundo ficar feliz. Porque o empreendedor tem o financiamento para aquele bom projeto que está em bases sustentáveis, que tem um caminho e se não tiver, sabe como pode contornar, porque você sabe, o empreendedorismo ele não é uma linha reta. Então, assim, a maior habilidade, e é caótico, né? É caótico. Então, a gente também, aí eu falo por mim, né? Não aprende eu sou muito cartesiano. Então, para mim, era o lance de, cara, tudo no seu devido lugar. No empreendedorismo não é assim, por mais que você planeje, e às vezes até fica o empreendedor assim, pô, não adianta nada fazer planejamento. Não, adianta. Tem que fazer. Porque te protege, entendeu? Mas não é isso que vai resolver. Mas não é isso que vai resolver. O que vai resolver é como você contorna as situações diárias que acontecem. Né? E de contorno mesmo, de resolver problema. Aprendizado. Pô, o cano fura, a luz apaga, a luz acaba, o ar-condicionado queima, o cliente reclama. É isso. E dá para você ir contornando. Então, acho que ter o dinheiro acessar os bons projetos. E os bons projetos acessar o dinheiro. Então, eu acho que hoje é o meu principal trabalho. E aí estou nesses canais. Samuel Arantes lá no LinkedIn. Acho que é o principal canal aí que a gente conversa. Mais divulga hoje. Excelente. Fico muito feliz de ouvir do lado daí que existe essa vontade do mercado, esse apetite dos fundos em conversar com o ecossistema de uma forma madura e de cobrar do ecossistema de uma forma madura também, porque as coisas têm que voltar, elas estão voltando e esse movimento está começando, mas ele está acontecendo, então eu fico feliz de saber que tem gente boa aqui no ecossistema de Brasília. E eu fico feliz também pelo convite aí, né, trazido aí para a gente conversar sobre isso. É importante.
Na verdade, isso é tudo by the book. E o brasileiro, às vezes, ele não gosta muito de ler o manual, né? Tem a nossa característica cultural e sem críticas também, é assim que acontece, enfim, a gente é assim. Mas sem já um manual, eu acho que existem já instituições aí há muito tempo no mercado que fizeram, deixaram de fazer, podem fazer. Então, congregação, todo mundo se colaborar, pode competir, mas colabora também, porque tem para todo mundo. É isso. Vai dar certo, eu acho que esse início de movimento que você traz é uma boa. Tava precisando de alguém capitanear isso. Parabéns aí por essa push, né? Por essa iniciativa. E conta comigo, eu estou à disposição. Pode contar comigo via Nipur, pode contar comigo via Cerrado, que vai ser uma gestora brasiliense, olhando pro Cerrado, numa tese de Brasil Central, que tem alguns players que tá rolando isso. Não necessariamente a gente levar as coisas lá para um centro nervoso de Faria Lima, Leblon, mas ficar com a coisa aqui no Centro-Oeste, que tem muita riqueza. Esse ecossistema. É a região do Brasil que mais cresceu nos últimos 30 anos. Então tem muita coisa para acontecer aqui. Claro que a gente não fica restrito a isso. O Brasil é gigante, oportunidade gigante, cheio de problema, e por isso tem oportunidade. Mas olhando muito essa questão do local, de ajudar o ecossistema em si a amadurecer, que aí a gente, de novo, sendo redundante de novo, mas assim, para gerar mais bons projetos, porque dinheiro tem. Muito bom, excelente. Então, beleza. Olha, para você que quer saber mais sobre investimento, quer conversar sobre investimento em startup, não entendo nada, quero começar a conversar, manda mensagem para o Samuel Arantes lá no LinkedIn, fala com ele, e aí você vai começar a ter um mundo de oportunidades para falar. Ficou alguma dúvida do que a gente conversou aqui, como funciona, quer trazer um sócio, um amigo para conversar, alguém no futuro, então já manda mensagem para ele e até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.